Bora lá! Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé e eu ajudo pessoas comuns a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. Alongamento, flexibilidade é a minha, como eu posso dizer, é a minha especialidade. Trabalho com isso há muitos anos, desde a minha época de faculdade. Fiz muita pesquisa nessa área, então é o que eu amo fazer, é a minha especialidade. E quando eu falo sobre zerar a abertura, muitas pessoas ficam em dúvida, falam, mas o que é zerar a abertura? Né? Zerar a abertura é quando a gente fala sobre zerar a abertura de pernas. Então eu posso ter uma abertura lateral, onde as pernas, né, elas vão para a lateral do nosso tronco, então aqui é uma abertura zerada lateral. Eu posso ter uma abertura frontal, onde a perna fica na frente do meu tronco, é um espacate ou abertura frontal, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso é zerar a abertura, é isso que eu ajudo os meus alunos a fazerem, as pessoas que me seguem a fazer, com apenas 5 minutos de alongamento por dia. E aí vem a pergunta, mas para que raios serve isso? Para quem já é atleta, né, e já faz dança ou artes marciais, a gente precisa muitas vezes ter uma perna alta, um chute alto, fazer um salto zerado no ar. Quem é do tecido precisa fazer a postura lá em cima zerada. Quem é da yoga, né, precisa fazer posturas que muitas vezes precisa dessa abertura de pernas zeradas. Então, para a galera que é mais atleta, é mais simples a gente entender a necessidade. Agora, tem algumas atividades, por exemplo, jiu-jitsu, musculação. Cara, eu faço musculação, será que eu preciso ganhar flexibilidade ao ponto de zerar uma abertura? O que eu tenho para te dizer é que quando a gente trabalha para zerar a abertura, a gente trabalha alongamento para musculatura que está em volta do nosso quadril, que está nas nossas pernas. Isso vai fazer com que seu quadril ganhe mais mobilidade, ele fique mais solto. Para a galera das artes marciais, jiu-jitsu, por exemplo, né? Ter um quadril mais solto permite fazer movimentos de gancho ali de forma muito mais fácil. Para a galera da musculação, um quadril mais solto vai permitir que eu faça lá o meu agachamento numa angulação muito melhor, que recruta muito mais as fibras para a gente conseguir ganhar massa muscular. Enfim, eu defendo sim a ideia de que todo mundo que pratica uma atividade física deveria sim ter uma abertura zerada, porque isso vai ajudar você a ter um melhor desempenho e, além disso, ainda segundo as pesquisas, quanto mais flexibilidade a gente tem, muscular, não articular, muscular, mais a gente consegue evitar lesões como distensão e estiramento. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre aquecimento. Sim, será que eu devo fazer aquecimento para zerar uma abertura? E a verdade é que não, a resposta é não. De maneira alguma, meus alunos, por exemplo, eles são proibidos de fazer aquecimento antes do treino de zerar a abertura. E eu vou explicar para vocês tudo aqui hoje por que aqui a gente não faz aquecimento e por que você deve repensar isso aí também nos seus treinos, tá? Quando é que a gente usa aquecimento, para que serve o aquecimento, como o aquecimento pode nos ajudar e como que ele pode nos atrapalhar. Tudo isso a gente vai abordar nessa aula aqui de hoje. Gente, eu vou olhar várias vezes para baixo, tá? Tem várias anotações aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é aquecimento? Você já parou para pensar? O tema da nossa aula de hoje é: não faça aquecimento se você quer zerar uma abertura. O que é aquecimento? Na verdade, existem duas maneiras da gente fazer aquecimento. Existe o aquecimento ativo, que é aquele que eu vou, né? A gente chega na aula, principalmente a aula de artes marciais, aula de contemporâneo e tal. Chega lá na aula, o professor fala, vamos lá, todo mundo correndo, né? Aí dá aquela corridinha em volta da sala. Não sei, como é seu aquecimento na sua aula da prática que você faz? Tem gente que faz corridinha para aquecer, tem gente que faz sequência de polichinelo, né? Enfim, cada atividade tem ali uma maneira de aquecer, mas vamos colocar todo mundo junto, vamos entender. Quando eu faço uma corridinha, quando eu faço um polichinelo, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando o meu músculo, eu estou fazendo o meu músculo contrair rápido, né? Porque não é uma caminhada para a gente se aquecer, não é? O professor não fala caminhem para aquecer, não, ele fala corre, mais rápido. Aí faz aqueles chassezinho lateral, na dança a gente chama de chassé, né? Mas são vários movimentos que exigem a contração muscular de forma rápida.
Quando a gente faz contração muscular de forma rápida, corrida, polichinelo, chassezinho lateral, esses deslocamentos laterais e tal, a gente faz a circulação sanguínea lá na nossa musculatura aumentar. Aumentou a circulação sanguínea no músculo, o nosso músculo, ele esquenta. Aquecimento de forma ativa usando o músculo faz o músculo esquentar. Show de bola até aí? Perfeito, né? Porque quando esquenta fica tudo mais fácil nessa vida, né? Ok, guardem essa informação. Mas existe um outro tipo de aquecimento também, que é exatamente o que eu estou aqui agora, nesse momento. Hoje não está um dia tão calor aqui na minha terra é meio louca, não está um dia tão calor e eu estou de blusa. Isso aqui é uma forma também de aquecimento, é um aquecimento externo, um aquecimento passivo. A gente tem várias formas de aquecimento passivo. Na dança, por exemplo, a gente se entope de roupa, né, de lã, de polaina, de um monte de coisa para manter o nosso corpo aquecido. A gente pode tomar um banho quente, também mantém meu corpo aquecido. A gente pode tomar um copo de chá quente, sopa quente, tudo isso dá aquela esquentadinha no nosso corpo, concordam? Isso também é aquecimento. Agora, quando eu falar para vocês que vocês não devem fazer aquecimento para zerar uma abertura, eu estou falando daquele aquecimento corridinha, polichinelo, o aquecimento que faz o músculo contrair e aumentar a circulação sanguínea lá no músculo. Esse aquecimento, vocês vão entender hoje porque que ele é muito perigoso para quem está zerando a abertura no treino de zerar a abertura. Agora, eu moro numa região muito fria, Mari. Para eu fazer os alongamentos para zerar a abertura, então tem que ser frio, frio, frio. Não, você pode usar o aquecimento externo. Roupa, banho quente, chá quente. Jamais corridinho ou polichinelo. E agora a gente vai entender por quê. Show de bola? Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Qual que é o grande efeito que acontece quando a gente faz aquecimento? Vamos entender. O aquecimento ativo, tá bom? Então, ó, a gente tem formas de aquecimento. A gente tem o passivo, que é quando eu uso coisas externas para me aquecer, não é meu músculo, e eu tenho o aquecimento ativo. Ativo. Eu começo a escrever grande, depois eu vou no pequenininho. No aquecimento ativo, o que acontece? Eu aumento a circulação sanguínea e, consequentemente, a temperatura do meu músculo. O que é que acontece quando a gente aumenta a temperatura do nosso músculo, fisiologicamente falando? A gente tem ó, o nosso músculo ele é composto por várias fibras musculares. O nosso músculo, ele é um tecido que não é um tecido rígido, né? Que nem aqui, ó, eu tenho um zíper, ó, posso puxar o zíper, vou estourar ele, mas ele não cede, sim? O nosso músculo, ele não é assim. O nosso músculo é um tecido elástico, que eu puxo e ele cede, eu puxo e ele cede. Isso me permite abaixar e voltar. Meu músculo se estica e volta. Essa capacidade do músculo em se esticar e retornar chama capacidade viscoelástica. É uma flexibilidade do músculo, mas ela não dura para sempre. Ela dura só enquanto ali eu estou fazendo o movimento. Então, o nosso músculo ele tem uma capacidade aqui que a gente chama de capacidade viscoelástica do músculo. Essa capacidade, então, quando eu sou jovenzinha, o meu músculo ele se estica bastante e volta, ele é mais flexível. Conforme eu vou envelhecendo, meu corpo vai ficando mais rígido e o meu músculo já não se estica mais tanto, não tem mais capacidade viscoelástica tão grande quanto eu era mais jovem. Isso não significa que eu não ganhe flexibilidade, ok? Então, ó, o nosso músculo tem essa capacidade. Outra maneira da gente aumentar essa nossa flexibilidade muscular, além da capacidade do tecido, é aumentar o tamanho do tecido. Que é isso que o meu método faz. Sim, que é isso que eu vou ensinar você na semana da abertura zerada. Como você faz o seu músculo crescer em tamanho.
Aí você vai poder acordar às 5 da manhã e fazer uma abertura zerada, do mesmo jeito que agora você pode subir o braço lá em cima sem precisar se aquecer para isso. Então, eu só consigo ter uma flexibilidade de verdade que é minha se eu não precisar de aquecimento, concorda? Olha só, para eu colocar o braço lá em cima, preciso aquecer, bater os braços, esquentar para o braço subir. Meu braço realmente tem essa amplitude de movimento? Ou ele está tendo porque ele está quente? Ah, Mari, toda vez que eu faço aquecimento, eu consigo chegar na abertura zerada. Eu vou lá, fiz o aquecimento, desci, aí tô quase, volto lá, aqueço de novo, aí eu desci, aí eu consegui. Fala sério, isso é realmente a sua amplitude, a sua capacidade de esticar o músculo? Ou isso está acontecendo porque você está aquecido? Porque você está aquecido. Se você acordar às 5 da manhã sem aquecimento, você consegue fazer? Não. Então, significa que esse alongamento, essa flexibilidade que você consegue é a viscoelástica. Não é porque o seu músculo aumentou de tamanho. E o que eu quero ensinar para vocês na semana da abertura zerada é como aumentar esse músculo de tamanho. Porque aí vai ser só fazer manutenção. Você nunca mais vai precisar fazer alongamento na vida. É fazer a manutenção que acabou. Eu não preciso mais. Hoje, Mari, eu não me alongo mais. Eu não preciso fazer alongamento. Para que eu vou fazer alongamento? Só se quiser dar nó com as pernas aqui atrás. Eu não quero mais ganhar. Eu só quero manter o que eu tenho. Percebe? Então, ó, vamos voltar aqui. Eu tenho quando a gente fala de flexibilidade, eu posso ter a flexibilidade momentânea, que é a viscoelástica, que é a capacidade do músculo esticar e voltar. E eu consigo aumentar essa capacidade quando eu faço aquecimento. Eu aumento a capacidade viscoelástica. Uma das coisas quando o meu músculo fica quente é que eu aumento essa capacidade. Mas o meu músculo não cresce em tamanho. Faz sentido? Então, toda vez que você faz aquecimento e depois você faz o seu treino de alongamento e fica lá super feliz porque conseguiu ir mais, desculpa te decepcionar, mas você está mentindo para você, porque só aumentou isso aqui. Daqui uma hora, segundo pesquisas, tudo volta ao normal. É síndrome da Cinderela. Fui lá, me aqueci, nossa, agora eu tô super alongado. Daqui uma hora, segundo as pesquisas, vai tudo embora. Sim, você vai precisar aquecer de novo para conseguir essa flexibilidade. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma flexibilidade permanente. A gente quer acordar às 5 horas da manhã, num frio do caramba, e fazer uma abertura zerada do mesmo jeito que eu acordo às 5 horas da manhã e levanto meu braço aqui em cima. Ok? Beleza. Então, ó, esquece essa ilusão de que eu ganhei flexibilidade sendo que eu fiz aquecimento antes. Sim, não significa que você ganhou a flexibilidade momentânea. Uma outra coisa que acontece quando a gente aumenta a temperatura do nosso músculo, a gente diminui a percepção de dor. O que eu quero dizer com isso? Quem aí fala para mim, você já tentou fazer alongamento sem se aquecer? Provavelmente. O que é mais confortável quando a gente se aquece e se alonga? O que dói menos? Ou quando a gente se alonga frio? O que dói menos? Alongar aquecido ou alongar frio? Alongar aquecido, não é? Por que alongar aquecido dói menos? Porque quando eu aumento a temperatura do meu músculo, eu diminuo a percepção de dor. Guarda muito bem essa informação. Sim? Então, ó, aumentar a temperatura do nosso músculo faz aumentar a capacidade viscoelástica, que é a elasticidade, a flexibilidade Cinderela, porque ela vai embora depois. E, muito bem, aquecido. E, além disso, diminui a percepção de dor na fibra muscular. Show! E tem mais uma coisa que as pesquisas falam. Quando a gente aumenta, quando a gente faz aquecimento de forma ativa, corridinha, polichinelo, a gente aumenta a nossa capacidade de contração do músculo, a velocidade com que essa contração acontece.
E a gente aumenta isso em 20%. Imagina, o que eu estou querendo dizer? Coloca para mim qual é a atividade que você faz. Que atividade você faz? Vamos lá, primeiro que colocar eu vou usar o exemplo. Que atividade você faz aí? Então, ó, aumenta a velocidade de contração muscular em 20%, segundo as pesquisas. E aí, o que vocês fazem? Vocês fazem, tá um delay de 3 horas aqui hoje, gente. Caminhada, ok. Vou na Eliane, que colocou aqui para mim caminhada. Gente, numa caminhada, estou caminhando. Numa caminhada, o que pode acontecer se eu aumentar a velocidade de contração do meu músculo? O meu músculo, quando o meu cérebro manda o músculo se contrair, a gente tem uma velocidade. Isso acontece em uma determinada velocidade. Quanto mais você treina aquele tipo de contração, aquela atividade, mais rápido vai acontecendo essa velocidade, pela comunicação neural que acontece entre o cérebro e o músculo, tá? Mas, se aquecido aumentar 20% a velocidade dessa contração, o que eu consigo fazer? Aumentar a velocidade da minha caminhada. Quem faz balé tem uma explosão muscular maior. Quem faz artes marciais tem um chute muito mais rápido. Então, o aquecimento, ele é fantástico. Cara, ele diminui minha percepção de dor na fibra muscular, ele aumenta a velocidade da minha contração e ele ainda aumenta a minha flexibilidade. É feito Cinderela, mas ele aumenta. Se eu vou fazer uma aula de balé, se eu vou fazer uma aula de artes marciais, de ginástica, de musculação, e eu tiver com uma capacidade de contração aumentada, com uma menor sensibilidade à dor para fazer aquela perna alta e com mais flexibilidade, isso não vai melhorar meu desempenho na aula? Vai. Então, aquecimento a gente usa para melhorar o nosso desempenho na aula, além de ajudar a evitar lesões de distensão, estiramento, por exemplo. Show? Então, ó, eu devo fazer aquecimento para sua aula, sim. Se você vai participar de uma competição, faça aquecimento. Você vai participar de uma troca de faixa, você precisa daquele movimento rápido do seu corpo responsivo, faça aquecimento. Agora, eu vou fazer um treino de zerar a abertura. Não faça aquecimento. Por quê? No treino de zerar a abertura, você precisa ter uma flexibilidade Cinderela, aquela que te ilude? Não. Eu preciso saber qual é a minha real capacidade daquele grupo muscular. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu vou fazer um alongamento para zerar a abertura de sapinho, tá? Eu me coloco lá no chão, 4 apoios. Eu estou no Instagram, 4 apoios. E o que eu preciso agora é trabalhar a musculatura interna ali da minha coxa, meus adutores. Então, eu vou fazer esse alongamento aqui, por exemplo, sim? E aí, fala para mim. Vou fazer meu treino lá de 5 minutos por dia, tal. Tô nesse exercício aqui. Qual é a vantagem de eu estar aquecido? Se eu aquecer, o que vai acontecer? Eu vou conseguir descer um pouquinho mais. Só que eu vou perder a percepção de dor. Não é isso? Porque diminui a percepção de dor. Se eu tô lá nesse exercício com o meu corpo frio, sim, eu posso usar roupa, eu posso tomar um banho quente, eu posso tomar um chá, que é um aquecimento externo que não produz aquecimento no meu músculo. Eu consigo preservar a percepção de dor, saber onde é o limite, para que eu não ultrapasse esse limite. O grande segredo para a gente zerar uma abertura, 5 minutos de alongamento por dia, é a gente fazer exercício de alta intensidade, mas não ultrapassar a intensidade. Isso aqui é meu músculo. Quando eu faço alongamento, quando eu me coloquei naquela posição, eu fiz isso aqui com o meu músculo. Ali eu posso chegar no ponto onde eu tenho a sensação de tá tranquilo, tá ficando mais tenso. Eita, pega, agora o bicho tá pegando. Nossa senhora, vai rasgar. Meu Deus do céu, não tô aguentando de dor.
Quando eu chego nessa sensação de não estou aguentando de dor, é o meu corpo falando, minha fibra muscular falando que, olha, você está tracionando demais e eu estou entendendo que eu preciso ficar rígido para aguentar o que você está fazendo. Já parou para pensar como que é essa comunicação? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos usar esse desenho mesmo. Se liga aqui. Seu músculo está aqui, certo? Seu músculo está aqui. Você vai lá e começa a fazer alongamento. Você traciona seu músculo dessa maneira, certo? Quando você faz isso, nas nossas fibras musculares tem alguns receptores, que nem aqueles sinalizadores de fumaça que tem em avião, enfim, uns receptores que são os alarmezinhos. Conforme eu vou esticando, esses receptores eles são ativados. A gente tem receptores aqui, a gente tem um monte de receptores aqui no nosso tendão, é onde mais tem, que são os que mais gritam, sim, são os mais exagerados, tá? Então são alarmes. Conforme a gente traciona o nosso músculo, esses alarmes são ativados. Quando eles são ativados, o que eles fazem? Eles mandam uma informação lá para o nosso querido cérebro, que está lá feliz, contente, tranquilo, achando que está tudo bem. E aí, de repente, vem uma informação. O cérebro estão tracionando a gente aqui. E o cérebro começa a receber sinais. Quanto mais sinais o cérebro recebe, mais ele vai tentar proteger o nosso corpo. Quando ele recebe sinal deste daqui, aí é o sinal de alerta geral. Aí o nosso cérebro vira para a nossa fibra muscular e fala assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, ele manda uma outra resposta para o músculo. Agora, vocês vão precisar fazer força contrária. Então, estão tracionando as fibras dessa maneira, vocês precisam fazer força contrária. Tudo isso é muito rápido, tá? Eu estou ilustrando aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas isso se chama reflexo de contração. Quando a gente faz alongamento, a gente traciona o nosso músculo, existe essa comunicação entre a fibra muscular, tendão, complexo de Golgi, um monte de paradinhas lá no nosso músculo, que fala para o nosso cérebro que vai lesar a musculatura. E aí o nosso cérebro manda um comando para o músculo, e o nosso músculo começa a fazer força contrária. Eu faço força em um sentido, meu músculo faz em outro sentido, e vira uma briga de cabo de guerra. Qual a consequência disso? Começo a ter na musculatura vários pequenas lesões, e quanto mais briga eu tenho, mais substâncias são liberadas. Por isso que a gente fica com dor de alongamento no dia seguinte. Porque você fez o seu músculo brigar tanto que liberou substâncias ali. Tudo bem? Agora, como que eu posso evitar que isso aconteça? Existem várias maneiras. Na semana da abertura zerada eu vou ensinar vocês a vencer esse efeito de reflexo de contração, a diminuir esse efeito, tá? A gente consegue fazer isso através da respiração. Eu vou ensinar lá na prática para vocês como é que a gente faz isso. Mas, se eu tracionar demais o meu músculo, todo esse efeito vai acontecer. Só que se eu tracionar no desconforto, não na dor, esse efeito ele é menor. Então, a grande parada aqui é a gente aprender a convencer o nosso músculo a se deixar alongar. Só que para eu convencer ele a se deixar alongar, eu não posso puxar ele demais. Eu não posso esticar ele demais. O que é que diz se eu estou esticando demais ou não? Se eu estou chegando na dor. Quando eu faço alongamento sentindo dor, sabe? Que dá aquele suador, a gente começa a respirar mais rápido, a gente bate no chão que não está aguentando. Quando eu trabalho dessa maneira, eu estimulo todo esse reflexo de contração que eu expliquei para vocês agora. E aí, ao invés do meu músculo crescer e ganhar flexibilidade, ele entende que ele tem que ficar rígido. E a sua musculatura vai ficando cada vez mais rígida por conta disso. Mari, então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vai fazer alongamento é no desconforto, não na dor. Agora,
Se você fizer aquecimento, você vai mascarar quem? A dor. E aí você não vai perceber se você já ultrapassou o limite ou não. Sacaram, galera? Quando a gente faz aquecimento, a gente perde o monitoramento da dor. E monitorar a dor durante o alongamento é fundamental para você não estimular o seu músculo a ficar rígido. Se eu trabalho na dor, eu estimulo ele a ficar rígido. Eu tenho que trabalhar no desconforto. Só que eu só percebo o desconforto se eu não tiver aquecido. Faz sentido para vocês? Coloquem aí para mim se faz sentido. Show de bola. Fico feliz quando vocês me dão feedback para saber que vocês estão entendendo. Porque às vezes... Ó, que dia vai ser o evento? O evento vai ser dia 30 de janeiro. Começa no dia 30, termina no dia 5 de fevereiro. O link tá na bio. Show de bola? Fez sentido? Show. Então, ó, o que a gente deve guardar disso tudo? Muito importante. Eu nunca devo fazer aquecimento? Eu nunca devo fazer aquecimento? Sim ou não? Não, é mentira isso. A gente deve fazer aquecimento quando a gente quer uma melhor performance. Eu quero chutar alto, eu quero arrasar na minha aula, eu quero arrasar na minha competição, eu quero que o meu corpo esteja no melhor desempenho do mundo. Eu vou fazer aquecimento, eu vou morrer de correr para o músculo ficar quente para eu conseguir ter o meu melhor desempenho. Agora, eu vou fazer um treino de 5 minutos que eu aprendi com a Tia Mari lá na semana da abertura zerada, para zerar a abertura, para aumentar o tamanho do meu músculo. Para esse treino funcionar, eu não posso exagerar na dor, porque senão meu músculo vai entender que ele tem que ficar rígido. Então, eu tenho que trabalhar no desconforto. Para eu trabalhar no desconforto, eu preciso perceber quando eu chego na dor. Então, eu não posso fazer aquecimento, porque o aquecimento do músculo vai me tirar essa percepção de dor. Show de bola? E aí, o que eu posso fazer, né? Eu tenho alunos que moram em lugares muito frios, assim, né? Tenho alunos no mundo inteiro, mas eu tenho alunos que moram em lugares que são bem frios. E é um dilema, porque fala assim, Mari do céu, tá não sei quantos graus. Tem certeza que eu não posso fazer nenhum aquecimentozinho? E a verdade é que eu posso, desde que seja um aquecimento externo. Eu vou pôr uma roupa, eu vou tomar um banho. Vai lá, se mora num lugar frio, vai lá, toma seu banho, põe uma roupa quente e vai fazer seu treino de zerar a abertura. Aí eu não vou perder a percepção de dor do meu músculo. Mas também não vai estar tão rígido para eu ter dificuldade para me colocar nas posições. Faz sentido isso para vocês? Sim? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui. Não esqueci de falar nada e vou deixar uma dica extra aqui para vocês. Ó, 3 dicas, na verdade. A primeira, então, nunca, jamais faça alongamento de alta intensidade, principalmente para zerar uma abertura se seu corpo estiver muito quente. Mari, fui lá e fiz a minha aula de yoga. Terminei minha aula de yoga agora. Posso fazer um treino de zerar a abertura? Como está o seu corpo nesse momento que você terminou a sua aula? A yoga não faz nada, né? Só fica paradinho na postura. Cara, faz força pra caramba para ficar naquela postura. Quando eu faço força, o meu músculo aumenta a circulação sanguínea. Aumentou a circulação sanguínea, ele aumentou a temperatura, diminui a percepção de dor. Então, que hora que eu devo me alongar? Que hora que eu devo fazer o meu treino de zerar a abertura? Nunca, jamais, quando o corpo está quente, a musculatura está quente. Acabei de sair de uma aula de Kung Fu que eu chutei horrores lá, aquelas pernas lá para cima. Cara, seu corpo vai estar quente, a musculatura vai estar quente. Dá uns 5 minutos, 10 minutos, é o tempo para essa temperatura baixar um pouquinho e aí você já consegue ter de novo a percepção de dor na sua fibra muscular para poder alongar com segurança. Outra coisa, ontem, na aula da noite, na live que eu fiz aqui às 18 horas, essa live está disponível aí para quem não viu. Eu ensinei um exercício de mobilidade articular para o quadril. Lembram disso, desse exercício? Esse exercício pode ser usado antes do seu alongamento. Ele não aquece o músculo porque a gente usa faixa elástica.
E aí, esse exercício, eu consigo aumentar a líquido sinovial, fica mais fácil eu me colocar na posição sem ter uma alteração na minha fibra muscular. Ok? E, por último, a terceira dica. Jamais ultrapasse o limite do seu músculo, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que falam, não, eu adoro alongamento, eu gosto de sentir aquela dorzinha, eu gosto de forçar. Isso só faz seu músculo ficar cada vez mais rígido, e não sou eu que estou falando, são as pesquisas, é a fisiologia do músculo, é como o músculo funciona, tá? Então, muito cuidado com isso. Show de bola! Beijo para vocês. Bora zerar, galera. Beijo.